Entrando ao vivo aqui. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Daqui a pouco a gente já começa a nossa live aí. Vamos dançar mais uns minutinhos. A Cibele está conectando aí também. Vamos bater um papo bem bacana hoje. Olá, Tudo bem? tudo ótimo, e você? Tudo beleza? Tá me ouvindo bem, né? Alto e claro. Então, beleza, Sibeli. Seja bem-vinda. O pessoal está entrando daqui a pouquinho. A gente ainda sempre dá uns 5 minutinhos aí para começar, tá? Claro. Tudo bem por aí? Tudo certo? Tudo ótimo, em segurança, mantendo aí o isolamento, né? Cuidando do trabalho, todas essas questões importantes. E com Legal, vocês por legal. aí? Tudo certo, tudo tranquilo. Uma boa parte do dia trabalhando com máscara, né? Quando a gente vem para uma sala assim separada, a gente tira, mas de modo geral assim. É, hoje eu inaugurei as minhas com desenhos, então bem mais Ah, interessante. é? Legal. Show. Ai, ai, ai. Tá. A gente vai começar daqui a pouquinho. A gente marca para as 6 horas, entra sempre um pouquinho antes, né? Uhum, E só para a gente já ir adiantando um pouquinho, até para a gente saber, a gente já conversou um pouquinho sobre essas nossas iniciativas, que são as lives, né? E a nossa ideia é trazer assuntos técnicos da área, assuntos não tão técnicos da área, como o que a gente vai falar hoje, não deixa de ser talvez um assunto um pouco técnico, depois tu vai falar se sim ou se não, mas não é tão focado para essa vertical que é o nosso atendimento a empresas que são revendas de veículos, né? Mas é um assunto uhum. genérico, pode aplicar em qualquer empresa, em qualquer grupo, em qualquer organização, né? Então, a ideia da gente fazer toda quarta-feira lives é isso mesmo, né? A gente está trazendo público para conversar de coisas especificamente da vertical de veículos, mas às vezes também abrir um pouco mais, porque a gente entende que o pessoal precisa abrir um pouco a cabeça, trabalhar com coisas um pouco diferentes, tá? Então, Uhum. acho que a gente já pode dar o start aí 6 e 1, 6 e 2, tá? Então, todo mundo que está entrando agora, imagino que já conheça a nossa empresa. Para quem não conhece, vou me apresentar um pouquinho da empresa bem rapidamente, depois passo a palavra para a Cibele fazer as apresentações dela e depois a gente segue com bate-papo, algumas perguntas e por aí vai, tá? Eu sou o Caio, sou CEO da Altimus. A Altimus é uma empresa de Blumenau, Santa Catarina, que trabalha exclusivamente para o mercado de veículos, né? Então a gente desenvolve softwares e atende com serviços também esse mercado para facilitar o dia a dia dessas empresas, né? Então a gente trabalha muito focado nessa vertical. Então a gente atende loja de carros, moto, caminhões, náutica e por aí vai. Aí a gente atende empresas do Brasil todo. Então esse é o know-how que a gente tem. A gente está há mais de 11 anos no mercado e, enfim, ajudando as revendas aí a alçarem voos maiores, com mais segurança, com mais organização, evitando retrabalho. Então, a gente tem bastante ferramentas voltadas para isso, tá? Então, só para dar um overview rapidinho aí do que é a Altimus, né? Para quem ainda não conhece. E aí, já passo a palavra em seguida aí para ti, que o nosso assunto vai ser muito bom hoje, então tem muita coisa para a gente conversar. Então, fica à vontade de se apresentar aí. Obrigada, Caio. Parabéns pelo trabalho e por toda a iniciativa. Trabalho bastante também com questões de TI, né, atendendo o público de TI, soluções, serviços, então conheço um pouquinho de realidade. E você disse, normalmente a gente trabalha com coisas mais técnicas, né?
O que a gente vai falar hoje não deixa de ser técnico também, né? No sentido de que nenhuma empresa funciona sem gente, né? E quando a gente trabalha com revendas, por exemplo, a gente tem gente dos dois lados ainda da história, né? Que a gente tem os clientes e os próprios colaboradores. Mas deixa eu contar um pouquinho de mim, né? Eu sou a Cibele Sanches, da Rumo Desenvolvimento Humano, trabalho com questão de gestão de pessoas há mais de 20 anos, né, dentro de recursos humanos, dentro de empresas, com consultoria, treinamentos, e fiquei muito honrada com esse convite de poder bater um papo sobre pessoas que podem fazer isso ficar um pouco mais leve também. Tá, legal. Show de bola. Deu uma travadinha na tua internet, agora não sei se foi a minha aqui ou se foi a tua. Vamos acompanhando e monitorando para a gente ver como é que fica, tá? Então, dá uma boa tarde aí, uma boa noite pro pessoal que está entrando aí, né? Algumas pessoas do segmento, outros amigos próximos aí, então sejam todos bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho de inteligência emocional, né? E aí a Cibele vai ter bastante coisa para falar para a gente, tá? Cibele, já vou começar com a primeira pergunta, tá? Eu acredito que muita gente já ouviu falar em inteligência emocional, mas isso não quer dizer que a pessoa saiba o que é. E quando a gente trata de alguns termos que não são tão do cotidiano, daqui a pouco a gente pode ter uma pessoa falando uma coisa, outra pessoa falando outra, e esse é um termo que tem daqui a pouco 4, 5, 6, 10 explicações, algumas mais corretas, outras nem tanto. Então eu queria saber de ti, o que na verdade é inteligência emocional? Perfeito, perfeito. Eu gosto muito dessa abordagem da gente poder entender do que estamos falando, né? E me avisa se está chegando aí direitinho, né? Agora o meu áudio e a minha imagem, né? Espero que esteja chegando aí bem. E então, assim, o que é inteligência emocional, né? Foi um tema que ganhou um pouco mais de relevância alguns anos atrás, com o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, mas não é um termo tão recente assim, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, ela veio num contraponto à questão de inteligência apenas de raciocínio lógico, né, de QI. Então, a inteligência emocional veio para complementar, porque o ser humano ele é multifacetado, ele tem múltiplas possibilidades. E uma das questões que a inteligência emocional fala, né, não é eu nunca mais vou ter uma crise, ou eu nunca mais vou ficar chateado, ou alguma coisa assim, mas sim de você poder entender, e conhecer e entender as suas emoções para poder utilizá-las da melhor forma possível. Isso significa o quê? Por exemplo, né, se eu estou furioso, né, eu reconhecer que estou furioso, né, e não fazer bobagem, termo técnico, fazer bobagem. Né? No sentido de que para não dizer outra coisa. mais técnico possível, né? Então, assim, de poder entender, bom, qual é o meu estado emocional hoje e como essas emoções influenciam as minhas ações. Se eu entendo que quando eu estou muito furioso, eu não tomo boas ações, eu tenho duas alternativas do que fazer, né? Descobrir o que me deixa furioso para ficar menos furioso, né? E a outra alternativa, porque nem sempre essa aqui resolve, né, é poder entender a hora que eu estou furioso, né, de não tomar ações que me prejudiquem. Da mesma forma, a gente tem o funcionamento ao contrário. Eu poder entender que quando eu estou, por exemplo, feliz ou quando eu estou tranquilo, né, quando eu estou mais num estado mais de fluidez, né, eu funciono melhor e eu entrego melhores resultados. Então, de eu poder reconhecer isso e poder entender, ok, o que eu preciso fazer para entrar nesse estado? Entrando nesse estado, né, de eu poder utilizar ele. Né? Aquela coisa, às vezes, esse processo, ele é, na maioria das vezes, não é às vezes, ele é muito sutil. E é aquela coisa assim, às vezes você precisa de 30 segundos, que é para mudar, né? Entender o que você está, dar aquela respirada bem forte e sintonizar com a sua emoção correta para poder utilizar ela para que ela lhe ajude e não lhe atrapalhe. Né? Independente de ser uma emoção dita positiva ou dita negativa. Legal. Já tenho algumas outras perguntas aqui. Vou ficando curioso, vou perguntando. Claro. Isso que você falou, então, eu entendo que pode estar muito conectado com o autoconhecimento, então, né? Uhum, com certeza.
O autoconhecimento... Desculpa, pode Não, continuar. pode complementar, depois eu faço a complementação aqui também. O autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? Né? É a gente poder conhecer como a gente é e reconhecer isso. Ah, eu sou calmo, eu sou acelerado, quando eu tenho muita pressão eu funciono melhor, eu funciono pior, eu gosto de trabalhar mais sozinho, eu gosto de trabalhar mais em grupo, eu gosto de atividades mais dinâmicas, eu gosto de atividades mais tranquilas. Isso vai muito de cada um. Não, muito importante, não existe um certo ou errado. Né? O certo ou errado é você não saber e não utilizar. Né? E esse é o problema. Não existe, não, esse perfil aqui é o certo. Não, não tem. Tá? Temos 7 bilhões de pessoas no planeta e existem 7 bilhões de maneiras de fazer a coisa. Né? Então, assim, de você poder entender como você funciona e poder utilizar disso. E isso, como é que a gente trabalha o autoconhecimento? Né? Você tem desde testagens, e eu, como formação de psicóloga, já apliquei muita testagem, muita avaliação de perfil, faço isso até hoje, né, de poder conhecer pessoas e dar essa devolutiva para elas, né? Você pode fazer uma avaliação de perfil, você pode pedir feedback, né? É um recurso maravilhoso que a gente tem, que é poder perguntar para os outros, me diz como é que eu estou indo, né? Eu fiz tal coisa, me diz o que você achou. Né? Muitas vezes, quando eu vou trabalhar feedback com os clientes, eles acham assim, nossa, tem que abrir o chão, né? Acontece algum cataclismo, assim, né? Os anjos tocam cornetas quando você recebe feedback. A gente recebe feedback o tempo inteiro. Né? Então, da gente poder ler esses sinais que a gente recebe dos outros e também provocar. Puxa, eu fiz tal coisa, o que você achou? Muito provavelmente, depois que a gente conversar, eu vou te perguntar, e aí, Caio, o que você achou, né, da minha condução? Então, isso tudo vai alimentando as informações que a gente tem sobre a gente mesmo. Né? Para poder o quê? Bom, puxa, tal dia aconteceu tal coisa. Né? Dentro desse cenário, me disseram que eu agia assim. Deixa eu prestar atenção para ver como é que eu vou agir e como é que eu posso fazer melhor. Né? Poder utilizar melhor os meus recursos e assim, então, ter melhores resultados. Né? Então, o autoconhecimento, que é essa investigação de quem que a gente é, de como a gente funciona, né? Ela é primordial e a gente estar conectado com a gente mesmo. Né? É poder entender, assim, o que eu estou sentindo. Né? O que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo. Eu recomendo muito sempre, né? Pare alguns minutos todos os dias e ao longo do dia, não só uma vez por dia, né? Ao longo do dia. Puxa, o que eu estou sentindo agora? Né? Como é que está a minha emoção em relação a isso? O que essa outra pessoa ou essa situação que está acontecendo na minha volta, né, está me causando? Né? Isso dá deixas para a gente, tanto sobre o nosso funcionamento, quanto de tomar consciência sobre o nosso estado emocional. E aí, à medida que a gente vai ampliando essa consciência, a gente vai também exercitando essa musculatura, né, e ampliando o nosso repertório. E eu já vi aqui que tem pergunta também, né, já vi algumas mensagens aqui, obrigada pessoal, né, se indica algum livro ou vídeo para obter autoconhecimento, né, mais autoconhecimento a respeito. Tem muita coisa, tá? Tem um material muito interessante, que eu acho que é a Michelle o nome que perguntou aqui, que está se discutindo bastante, e se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar TEDx, entre outras coisas, que é da Brené Brown, tá? Brené, B-R-E-N-E, Brown, de marrom em inglês, né? E ela traz um conteúdo que tem muito a ver também com o momento atual que a gente vive, né? Ela traz vários conteúdos, e um deles é o poder da vulnerabilidade, né? Que é também poder entender que a gente não tem que estar forte o tempo inteiro. Então, esse é um material muito legal. O próprio material do Daniel Goleman, né, de inteligência emocional, é muito interessante. Tem materiais de inteligência, de psicologia positiva através da análise de forças, né? Existem relatórios que você pode ver científicos, né? Não é aquele testezinho que aparece no Facebook, né? São coisas com background científico. E depois, se fica a dúvida, pode mandar mensagem que eu mando o link para vocês também, né? Que vai te ajudar a entender sobre as suas
fortalezas, né? Eu acho que o Felipe gostou do meu comentário sobre testezinhos do Facebook. Deixa eu te interromper, eu ia fazer uma pergunta que vai bem ao encontro do que a gente comentou um pouquinho antes, tá? Beleza, a gente então contextualizou um pouquinho o que é inteligência emocional, né? Tem a ver com o autoconhecimento, com eu saber aquilo que eu estou sentindo para também saber como agir. Porque se eu não sei o que eu sinto, se eu não me conheço, talvez daqui a pouco eu vou estar agindo de uma forma inesperada ou impensada e por aí vai. Agora, essa live, embora ela seja algo genérico, a gente quer trazer um pouco para o nosso cenário, que é o segmento de veículos, e a gente tem muitos vendedores dentro do segmento de veículos, né? Você vai numa loja de carros, por exemplo, você tem uma equipe um pouco multidisciplinar, mas a grande parte do time são vendedores. Talvez em todas as revendas, 50%, 60% do time são vendedores, né? E você falou uma coisa antes que me chamou muita atenção, que é o seguinte: se eu tô pé da vida, eu posso explodir e tal. Isso é uma consequência de um sentimento que já é meio sabido, né? Então, assim, se eu tô muito nervoso, muito provavelmente eu vou agir com alguém, vou explodir com alguém e eu já sei o resultado que vai acontecer. Então, é muito comum essa situação. Agora, existem outros sentimentos que eu acho que no meio que a gente trabalha existe muito, né? Com certeza, na verdade, e que às vezes a consequência disso não é tão sabido. Por exemplo, que é a ansiedade. E eu acho que a gente vai passar por um momento muito complicado agora, e estamos passando já, né? Então você vê um cenário assim, onde a economia está muito balançada. Na quarta-feira passada a gente fez uma live falando muito sobre o panorama financeiro e econômico do Brasil e tudo mais. E eu tenho de um lado esse cenário e do outro lado um cenário de vendedores que querem vender carros, de gerentes que querem gerenciar o time de vendas, mas as vendas não acontecem. Não estão acontecendo. Estão acontecendo, mas num nível muito menor. E aí, talvez tenham muitos sentimentos que tu, como conhecedora, vais poder falar muito melhor do que eu. Mas a ansiedade, eu acho que é um sentimento que vai ficar muito em alta nesses próximos dias, principalmente para quem trabalha com vendas. Então, como que a gente pode trabalhar um pouco essa questão da inteligência emocional, tendo em vista a ansiedade e essa questão de vendas? Quais são os problemas que os vendedores, os gerentes podem enfrentar e o que eles deveriam ter cuidado? Perfeito, perfeito. E só para avisar que eu também já vi que subiram algumas perguntas aqui, depois eu respondo elas também, tá? Eu penso que a ansiedade... Até antes de tu responder, desculpa te interromper, o pessoal está perguntando aqui nos comentários, mas às vezes vai passando e a gente não vai percebendo. Tem um botãozinho da interrogação ali que consegue perguntar e aí fica na tela. Se quiserem mandar por ali, melhor ainda, tá? E vamos ver se minha memória tá boa aqui. Assim, penso... Sim. Penso que a ansiedade não é uma coisa que vai começar, né? Ela já está presente. Tá? A gente está vindo aí numa situação que do dia para a noite a gente foi colocado em isolamento, a gente ainda está vivendo um cenário de isolamento, né? Nem todas as pessoas tiveram a opção de realizar isolamento, porque trabalham em áreas essenciais, então tem gente que está correndo risco, tem gente que está em casa com familiares ou pessoas próximas que são um grupo de risco ou que estão nas atividades consideradas essenciais, então fica aquela coisa, nossa, será que a pessoa vai voltar bem para casa? Né? O que vai ser o dia de amanhã? Né? Aí começa a dar dor de garganta, começa a dar dor de cabeça e falta de ar, que muita coisa de efeito psicossomático, ou seja, não tem uma causa física, de verdade, né? Mas tem uma preocupação exacerbada, tá? E isso não é crítica, gente, isso é humano, tá? Tanto é que existe muito estudo sobre isso, e isso começa a transformar no corpo, tá? E por que eu tô colocando isso? Porque quando a gente vai lidar com cenários de ansiedade, tem desde a coisa assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, assim, que é muito caricato, né? E fica fácil da gente ver, né? Ou você tem manifestações, alergia, dor de estômago, dor de cabeça, né? Tem gente que faz mapa-mundi, né? Que começa a manchar na pele, né? Sintomas do corpo que não são necessariamente e eu estou muito cuidado aqui, eu não sou médica, eu sou psicóloga, né? Ele não tem uma causa física, né? Ele tem uma causa psicológica, mas que se transforma no físico e aí você precisa de tratamento também, tá? Então, assim, da gente estar alerta que daqui a pouco, né,
começou dor de cabeça, começou algum tique, começou alguma coisa, eu comecei a deixar de dormir, eu comecei a não conseguir acordar, né? São manifestações também de ansiedade. E aí a gente volta para o nosso autoconhecimento, né? De poder entender, puxa vida, eu nunca fui assim, o que está acontecendo? Né? E de poder dizer, puxa, ok, eu não tô legal. Tá? Isso é uma atitude de muita força. O que é o problema? É dizer, eu não estou legal, eu vou ficar aqui emburrado pro resto da minha vida, eu não vou fazer nada. Isso é um problema. Né? Você se abraçar no problema e ficar com ele. Né? Agora, você parar e dizer, eu estou com um problema, né? E eu preciso resolver, isso te ajuda a caminhar. Né? Isso é um ponto em relação à ansiedade, né? Tanto para a gente poder olhar, quanto para os gestores poderem olhar dentro das empresas. Tá? E aí a gente tem que entender algumas coisas também, né? O que que é o cenário externo? O que que a gente pode lidar e o que que a gente não pode lidar? E aí alguém me perguntou, a tua pergunta ali sobre feedback, né? Já vai um pouquinho nessa resposta. Assim, o que que é meu e o que que é do outro? Ok, a gente está vivendo uma situação que está além da nossa vontade, né? Nós estamos vivendo uma situação de restrição, a gente está vivendo uma situação de retração econômica, né? Então, assim, isso é fato. Isso não é opinião. Né? Isso é um fato. Né? E não está acontecendo só aqui, onde a gente está acontecendo no mundo inteiro. Né? Digo, ok, da gente poder entender, o mundo está mudando. O outro ponto é poder, ok, com esse mundo que está mudando, né, o que eu posso fazer? Às vezes a gente tem que dar uns 2, 3 passinhos atrás, e aí os gestores que estão ouvindo a gente, né, de fazer essa atitude com seus times, e você que é liderado também chegar para o seu gestor e poder dizer assim, olha, vamos entender o que dá para fazer? Né, porque talvez não dê para vender um monte de carro agora. Né, mas tem outras ações que podem ser feitas, de manter um relacionamento, né, de poder conversar com possíveis clientes, né, de poder dar acolhida para esses clientes, porque eles também estão passando pela mesma coisa que a gente está passando. Né? E aí trabalhar a empatia, que é poder entender que o outro também tem sentimentos. Então aí alguns mecanismos para a gente poder identificar e trabalhar com a questão da ansiedade. E aí mais um pontinho. Se vê uma pergunta, eu estou 3 dias falando aqui. Né? Tranquilo. Vamos lá. Que é da gente poder entender como a gente gerencia os nossos sentimentos. Tá? E eu digo que eu falo de mim porque de mim eu posso falar mal, né? Então, eu me uso como exemplo, não é porque eu acho que eu sou certinha, não, gente. É porque de mim eu posso falar mal, não tem problema nenhum. Que é a questão assim, o que funciona para mim? Né? O que me deixa calma? Antes da gente vir para cá, tava eu e o Caio combinando como é que a gente ia fazer. Uma coisa que me deixa calma é saber como é que eu tenho, eu tenho o mínimo de informação sobre o que vai acontecer. Né? Então, se eu tenho que usar um recurso tecnológico, de eu poder entender como ele funciona, onde ele vai, de eu conferir um pouco antes se está funcionando. Né? Então, isso para mim é uma coisa que funciona. Então, é preparação. Né? Tem gente que funciona conhecer mais, né? Ter mais informação. Beleza? Então, estuda. Tem gente que funciona ter mais apoio. Então, escolhe aquela pessoa que vai olhar para ti e sempre vai dizer, beleza. Né? Já fiz isso com algumas pessoas, né, que tinham essa característica. Um conhecido meu há muito tempo atrás, ele dizia, cara, eu tô indo fazer uma viagem super difícil de trabalho, todo dia eu mandava uma mensagem de apoio para ele. Né? O dia que eu não consegui, porque fui atropelada pelo trabalho, ele escreveu para mim, espero que você esteja bem. Então, assim, de ter esses recursos, ver o que funciona para você, para poder utilizar. Tá? Se é o teu sonho maior, lembrar do teu sonho maior, do teu propósito, que seja isso. Tá? Então, assim, de ter isso, o que me acalma? O que me faz me colocar no controle da situação? Tá? Porque sim, se alguém disser neste momento que não está sentindo ansiedade, né, pode não estar neste exato momento, neste minuto, mas por esses dias que não sentiu ansiedade, que não sentiu nervoso, eu vou dizer, olha, né? Talvez você não tenha entendido o que está acontecendo, né? A Michelle aqui respondeu que funciona para ela, né? Vai levar isso. Ótimo, Michelle, né? Que bom que já sai com alguma coisa daqui. Tá? E é realmente parar e entender o que funciona para você. Às vezes, tem gente... Oi? E cada pessoa é diferente, como você falou, não tem dois iguais e, né? Não tem dois iguais.
Tem gente que eu vou dar uma volta lá fora, né? Ou eu vou escovar os dentes, ou eu vou buscar um café. Gente, entenda qual é o mecanismo de vocês, porque aí isso faz você voltar para o centro. Né? E a gente já falou de pelo menos duas dicas aqui. Né? Uma de fazer essa reflexão de como eu estou me sentindo, né? E o que as situações estão causando em mim. Né? E a outra questão de poder ver assim, o que te acalma, o que te deixa no controle. Então a gente já falou de pelo menos duas técnicas aqui. Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente está falando em determinado momento que eu não estou me sentindo com tanta potência, tão bem, vamos pensar assim, e aí eu preciso me conhecer para, de repente, usar algum artifício que pode ser respirar fundo, dar uma voltinha e tomar uma água, alguma coisa assim, porque naquele momento eu me senti de determinada forma, né? Então, você tem um vendedor, um gerente que está ansioso em alguma determinada situação, isso pode ser importante. Agora, uma outra coisa que me ocorre, queria saber a tua opinião a respeito disso. Como a gente está constatando aqui, é um momento que é diferente, né? Eu, de repente, tenho menos pessoas querendo comprar carros, por exemplo, né? Menos pessoas buscando isso nesse exato momento. A gente entende que a cada dia, a cada semana, isso deve estar voltando de uma maneira mais ou menos Uhum. né? Mas isso. Então, assim, ó, me parece que não é, como você mesmo falou antes, não é um momento tão de produzir, mas também produzir barra estreitar. Explico. Será que não é o momento do liderado procurar mais o líder, do líder procurar mais o liderado, de estreitar esse relacionamento, um pouco de planejamento, um pouco de estreitamento, um pouco de olho no olho, e não só tanto de produção, porque daqui a pouco, quando a coisa voltar a girar, o time está mais afinado para produzir? Como é que tu vê esse momento? Perfeito, perfeito. Aí a gente volta, né, para aquilo assim, ok, nós estamos vivendo um momento diferente. Então, de construir, e aí eu quero responder com base em duas coisas. Quando a gente fala de poder reconhecer estados emocionais na gente, isso também, quando a gente treina com a gente, facilita de reconhecer no outro. Né? Eu vou ver alguém entrando na loja e aí eu vou olhar para essa pessoa e antes de eu querer, né, empurrar alguma coisa para ela, eu vou tentar me conectar com ela. Né? Tentar me conectar e poder entender assim, qual é a emoção dela, porque daqui a pouco essa pessoa veio, né, ela está nos 5 minutos dela de distração, né? Se eu vou olhar carro porque eu estou muito nervoso, né? Ou sei lá, né? Então, assim, do tipo de conversa que a gente pode estabelecer. Então, isso é uma coisa que nesse momento ela tem mais valor ainda, né? De como a gente se conecta com as pessoas. E sim, a gente está vivendo um momento diferente, né? A rotina não é rotina, né? Então, assim, as pessoas estão com medo, as pessoas estão doidas para sair de casa, mas não pode, né? E quem sai, às vezes, sai meio, né? Não devia estar saindo. Isso dificulta uma série de coisas. Então, é um momento, sim, para a gente olhar processos internos, né? É um momento para a gente afinar muito o nosso machado, né? Afinar as nossas ferramentas, para quando voltar a ter um volume maior. Eu ia dizer voltar ao normal, né? A gente vai voltar para um novo normal. Né? O que era antes não vai mais ser. Né? A gente não vai voltar para o que era antes, a gente vai voltar para novas coisas. Tá? Então, assim, de poder fazer essa conexão e de poder também olhar como dá para trabalhar diferente. Né? E eu vi uma coisa hoje, eu escutei pela metade a divulgação, eu queria ter pego a informação inteira, né? Mas era uma divulgação exatamente de uma concessionária. Eu não sei quem era, gente, né? Então, desculpa, essa parte vai ficar falha. Eles, você não precisa vir aqui. A gente manda todas as imagens e te atende pelo telefone. E eu pensei assim, nossa, que sacada legal, né? Aí imagina ele lá com a câmera do celular, no WhatsApp, mostrando o carro. Então, assim, é um momento para a gente ver outras formas de ação também. É um momento que a gente pode trabalhar muito a criatividade e a inovação. E aí, voltando no ponto da ansiedade, o que gera ansiedade? Você tem energia que não é consumida. Né? E quando a gente fica parado só esperando, a ansiedade é excesso de futuro. Né? É o e se, e se, e se, e se. Quando você volta isso para não quero dizer rotina, porque rotina pode dizer assim, como era antigamente. Quando você volta isso para ação, né? Ok, não tem gente na loja. O que eu posso fazer para me relacionar com os clientes? Ou o que eu posso fazer para inovar no meu processo? Porque isso também ajuda a gente a controlar a nossa ansiedade e se sentir produtivo.
né? Você começou falando de produtividade, não é uma época de altas produtividades, não vai vender 150 carros num dia. Tomara que consiga. Mas a economia não está dizendo que isso vai ser muito viável aí, né? E nem sei se o número que eu chutei para todo mundo aí faz sentido ou não, mas tentei chutar um bem alto, porque é praticamente impossível. Então, assim, de poder se sentir útil, produtivo no sentido de útil, eu não estou perdendo meu tempo, eu estou agregando valor, eu estou fazendo alguma coisa de útil. Entendi. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, até o pessoal mandou aqui, deixa eu verificar. Então, como transformar uma crítica destrutiva em feedback positivo? Uhum. A Lê perguntou, né? Tava doida para voltar nessa pergunta, Lê. Né? Tem uma coisa que a gente tem que aprender a trabalhar, né? Que é poder trabalhar o que é meu e o que é do outro, tá? E eu costumo dizer, feedback é presente. E se vocês lembrarem, né, do último Natal, eu desejo que vocês tenham recebido muitos presentes. E aí eu pergunto para vocês, vocês gostaram de todos os presentes que vocês ganharam? Não. Sempre fico Né? meio assim, né? Nem sempre a gente gosta dos presentes que a gente ganha, tá? Então, assim, poder entender que se a pessoa te der um retorno, eu não uso muito feedback produtivo, feedback sempre é retorno, e ele sempre tem uma perspectiva de melhora, tá? E ele sempre é presente, né? Então, às vezes, a gente não gosta do presente que a gente ganha, e tá tudo bem, né? Da gente poder separar, ok, essa pessoa me disse isso, o que disso é algo que eu gerei esta impressão? Porque o feedback ele vai tratando de impressões. Eu causei determinada impressão naquela pessoa. Tá? A gente poder tentar separar um pouco o que é emoção exacerbada do que é fato. Né? E é assim, bom, a emoção é dele, o fato eu consigo trabalhar. Né? E aí a gente ressignificar. Né? E aí, se você olhar e de fato, né, não tem nada daquilo que serviu, a pessoa acordou torta naquele dia e saiu, com perdão da expressão, dando patada em todo mundo. Aí você vai ter que entender que isso é dele, isso não é seu. Né? O que é meu e o que é do outro. Né? É uma forma também que a gente tem de fazer essa conversão aí de quando vem um feedback que parece meio que não é um feedback, que é uma tentativa de ataque. Tá? E às vezes acontece. E aí a gente olha, vamos olhar os fatos. Né? Isso é uma coisa que não aconteceu dessa forma. Tá vindo uma tentativa de agressão aqui, ok, eu estou entendendo isso, essa parte vai fora. Eu vou ficar com a parte, né, que é algo que eu posso utilizar para minha melhoria. Tá? É fácil? Não, mas tem como fazer e é musculatura, eu sempre digo, é prática, a gente vai praticando e a gente vai ficando melhor nisso. Legal, show de bola. Se eu estiver te fazendo muitas perguntas e tu queres discorrer com o assunto, fica à vontade, porque eu sou muito curioso. Tá? Tranquilo, tranquilo. Então, tá? Uma outra questão, você falou uma coisa que talvez seja muito, muito óbvio para ti e para outras pessoas mais dessa área da psicologia e áreas afins, e que talvez a gente que é de outras áreas mais exatas, tecnologia e tal, talvez a gente até saiba, mas a gente não se dá conta. E você falou assim, ó, olha, ansiedade é excesso de futuro. É excesso de futuro. Eu penso lá na frente, esqueço do hoje e me torno ansioso, né? E hoje a gente falava aqui dentro da empresa exatamente isso. Nós temos um projeto muito grande e um planejamento de 6 meses para ser feito. E a gente vai fazer de tudo para conquistar e a gente tem plena convicção para conquistar. Mas eu comentei com eles, galera, o que importa é o hoje. O dia que vale é o dia de hoje, entendeu? Então, faz hoje o melhor que você pode. Beleza, a gente até vai comentar e pensar um pouco nos 6 meses, mas o que vale é hoje. Como é que é a tua visão em relação a isso versus ansiedade, versus inteligência emocional? O que poderia nos agraciar aí em relação a essa situação que vale é hoje? Isso é quase tema para um Nobel, né? É aquela coisa, tem várias recomendações, não tem uma solução simples, porque isso é uma questão complexa. O que é uma questão complexa? Ela tem múltiplos fatores relacionados, né? Então, se você, não, eu tenho uma solução simples para resolver isso, é mentira. Exige um pouquinho mais de trabalho.
O que que a gente tem, né? A ansiedade é você estar muito pensando na frente, você está pensando que na semana que vem não vai ter algo, que vai ter algo e que aquilo está te consumindo, nananana, e aí isso vai gastando a sua energia, tá? Para quem lembra do coelhinho da Duracell que tem a bateria, né? Todo mundo tem a sua bateria, tá? Então, assim, a gente tem que cuidar com o que a gente gasta com ela. Então, eu posso gastar isso produzindo, ou eu posso gastar isso apenas roendo as unhas com ansiedade. Tá? Sibeli, você está dizendo para viver só agora e esquecer o futuro? Não. Tá? A gente tem que ter uma direção. Tá? Para que lado a gente vai virar o nosso barco? Tá? E aí, a direção ela é muito mais importante que a velocidade. Tá? Ir rápido para lugar algum não resolve. Tá? Mas assim, ok, o planejamento ele tem muito essa função de dizer eu vou para este lado e não para esse aqui. Né? Quando a gente puder voltar a andar por aí, né? Quando vocês quiserem ir para a praia, vocês sabem qual é o lado que vocês têm que pegar para sair da cidade. Né? Então não pegar qualquer direção aleatoriamente. Né? É você ter uma direção. Ela é muito mais importante que a velocidade, porque se você pega a direção correta, você vai chegar lá mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, o importante do planejamento, e alguns falam de propósito também, né, é saber para que lado você vai. Tá? E aí vai o exercício da gente poder entender, ok, isso tem que ser uma coisa que me motive, né, ou seja, me dá um motivo para ação, né, eu tenho um motivo para agir, que é essa definição de motivação, né, ter um motivo para agir, e não uma coisa que vai te oprimir ou simplesmente te deixar ansioso, tá? Porque aí é que está o problema. Quando eu começo a ficar com muita questão, que eu fico só pensando lá no futuro e eu esqueço de agir no presente. Tá? Então, quando a gente está falando de futuro, sim, eu preciso de uma direção. Né? Eu tenho planos do que eu quero fazer amanhã, do que eu quero fazer daqui a 6 meses, do que eu quero fazer, né, daqui a mais tempo, porque essas coisas que eu vou fazer mais adiante, né, é o que norteiam as ações que eu vou tomar hoje. Porque aquilo que eu vou ser daqui a 10 anos, eu comecei hoje. E aí vai fazendo o equilíbrio. Né? E aí a gente vai achando o que é o motivo para a ação. E a hora que a gente vê, ok, começou a doer demais o estômago, não aquela dorzinha, né, da borboleta no estômago, né, uma dor é um desconforto só às vezes, né, que é gostoso, que você tem, que te faz agir, que te dá energia, versus uma coisa que te deixa paralisado. E aí, quando a gente entra na paralisia, é um bom termômetro. Eu, de vez em quando, eu faço isso, eu começo a literalmente andar em círculo. Né? Não, eu tenho que pegar aquilo, eu tenho que pegar aquilo. Aí ok, eu dei 2 voltas no próprio eixo, eu digo, ok, senta, respira, e agora você vai de novo. Né? E obrigada aí, Felipe, né, pelo feedback. Né? Sinceridade com a gente mesmo é fundamental. Né, para a gente poder trabalhar. A inteligência emocional vem disso, de eu poder me conhecer, poder me reconhecer e agir com isso. Ô, Sibeli, pessoal, fiquem à vontade de mandar perguntas. Como eu falei que eu sou curioso, senão eu vou encher a Sibeli de perguntas, tá? Minha última pergunta de hoje, né? A gente falou então sobre ansiedade, sobre sinceridade, agora até o Felipe comentou aqui. Às vezes a gente percebe alguns gestores, gerentes, e que eles meio que se moldam como um super-homem para os seus liderados, né? E isso era muito comum há 10, 15 anos atrás, talvez até agora há pouco, talvez até nos dias de hoje ainda tenha bastante, né? Ainda Mas tem. parece que é uma coisa que está caindo um pouco, né? Não existe mais super-humano, não existe ninguém perfeito, né? Então, você acha que a sinceridade de um líder para com um liderado, de mostrar que ele tem falhas, que ele não sabe tudo, é uma coisa cada vez mais acertada ou como é que você vê isso? Com certeza. Né? Até o que eu citei antes da Brené Brown, que fala do poder da vulnerabilidade, né? É exatamente dessa questão de dizer assim, eu não sei tudo. A gente está, graças a Deus, saindo da era do comando e controle, onde você tinha todas as respostas na mão e não tinha muito espaço. A era do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? O mundo mudou. Né? Ele está mais complexo, ele está mais dinâmico, e esses momentos que a gente anda vivendo nas últimas semanas têm provado isso, que o mundo mudou. Né? Então, assim, as pessoas querem coisas diferentes, né?
perfeito que a Letícia, eu acho que é a Letícia, né? A Lê está colocando ali que líder é gente também, sim. É muita pressão, é muita informação, são muitas variáveis, né? O mundo está cada vez mais complexo, tá? Isso não é ruim, isso é legal. E aí a questão é que a gente não tem resposta para tudo, né? E o líder também não tem. Eu sempre digo, se cortar aqui no líder, sai sangue, que nem todo mundo, né? Por favor, não cortem para testar, né? Não é um bom momento para ir para o hospital. Então, assim, é gente. Então, o líder de poder olhar para a sua equipe e dizer, eu não sei. Vamos pensar junto? Porque o que acontece? Né? A sinceridade aproxima. Isso também funciona muito para a relação comercial. Não é? Assim, a hora que você tem um questionamento de um cliente, mostrar a sinceridade faz muita diferença na história, para a relação de confiança. Né? Mas vou voltar aqui para a questão da liderança, que é mais meu chão. Então, assim, no líder e no trabalho em equipe, ou seja, entre os pares, quando eu digo, eu não sei, você me ajuda? Né? Eu estou pedindo ajuda, então a gente está dando a mão. Né? E aí eu construo uma relação de confiança. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Relação de confiança não é um ato, são vários em sequência, é a coerência. Tá? E aí vem, né, essa mobilização do time também ajudar. Eu lembro, já tenho cliente, estou há 20 anos em gestão de pessoas, já tive oportunidades onde tive times maiores, menores, e eu lembro de uma situação onde eu disse para o meu time, eu não estou bem. Né? E eu não estava bem, por uma série de questões. Né? Gente, minha equipe fez de tudo que elas podiam fazer, né, para me ajudar. De trazer chocolate a não deixar a gente chata falar comigo. Então, assim, isso une muitas pessoas, todo mundo se desenvolve. Né? Elas me deram uma retaguarda para eu poder respirar, recarregar as baterias e continuar fazendo. Né? E elas também entenderam que elas tinham muita força, muito poder. Todo mundo se desenvolveu. E elas também entenderam que elas podiam um dia chegar para mim e dizer, eu não estou legal. E que eu ia olhar para elas e dizer, eu vou te ajudar. Legal. Isso faz muita diferença. Show de bola. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade em mandar as perguntas aí, tá? Vocês sabem que as lives do Instagram elas têm limite de 1 hora, né? Então a gente daqui a pouco já está indo para o encerramento. E queria ver se Sibeli, enquanto o pessoal manda alguma pergunta aí, eu queria te dar espaço, né? Tu só respondeu as minhas perguntas e de algumas pessoas aqui, que foi muito legal, diga-se de passagem, mas deixa bem à vontade se quiser fazer alguma complementação de algum comentário, tratar de algum outro ponto aí, o que você gostaria de complementar assim pra gente? Perfeito, perfeito. Eu tinha visto um outro comentário antes que falava de gatilhos, acho que foi o André que comentou, né? O exercício de memória aqui, né? Tem muito a ver dessa questão da gente reconhecer gatilhos, tanto na gente quanto em outros, tá? Porque a inteligência emocional, a hora que a gente vai desenvolvendo essa musculatura, a gente começa a reconhecer nos outros também, né? Eu sempre digo, quer fazer um exercício legal? Fica observando um grupo, né? Fica observando um grupo e começa a ver quem reage com o quê, quem reage como, quem começa bufando, quem vai lá oferecer ajuda, né? Porque tudo isso são comportamentos. E a gente vai treinando essa nossa prática de reconhecer. Né? E aí a gente vai entendendo quais são os gatilhos, ou seja, qual é o botão que é apertado para disparar determinado comportamento. Porque o comportamento ele é uma estrutura estável, ou seja, ele se repete. Né? Frente aos mesmos estímulos, a pessoa vai repetir com 99% de certeza o mesmo tipo de comportamento. Se toda vez que ela estava frente a um cliente que pediu desconto, ela explodiu, né, o próximo cliente que pedir desconto para ela vai fazer o quê? Explodir. Né? Porque o comportamento ele é uma estrutura estável. Então, a gente poder entender quais são esses gatilhos faz muita, muita diferença para o relacionamento, né? Seja ele com a equipe, né? Seja ele eu com o meu líder, ou eu com os meus liderados, eu com os meus clientes, eu em casa, porque ser humano é ser humano. Né? Não importa aonde a gente esteja. E aí, uma outra dica que eu quero deixar para vocês, falando de inteligência emocional, né? Na verdade, são duas. Uma, eu quero reforçar o que eu já disse, que é da gente poder entender que nem sempre a gente vai estar bem. E tá tudo bem.
tá? O que não tá tudo bem é a gente não estar bem, né? Você pega a sua nuvenzinha negra e aí se amarra nela e diga, eu quero que a minha nuvem negra fique aqui comigo para sempre e eu vou ficar mal para sempre. Isso não é legal, tá? E se vocês verem alguém entrando nessa situação, né, oferece ajuda. E se precisar de ajuda profissional, vai para ajuda profissional também. Agora, você passar um dia de bode, né? Aquela, não tô legal, não, né? Quero ficar hoje aqui no meu canto. Tá tudo bem. Né? Desde que um outro dia você sai. Tá? Tá tudo bem a gente passar por todas as ondas de sentimento, tanto aqueles que deixam a gente mais para baixo, quanto aqueles de euforia extrema, né? Que de vez em quando a gente está super feliz, conseguiu fazer uma coisa super difícil, a gente está eufórico, e aí alguém chega, mas quero ver, porque amanhã você não vai estar assim. Canta lelo, 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 lelo para essa pessoa, fica curtindo a sua vibe, entendeu? Né? De realmente aproveitar isso, aproveitar todas as suas emoções, né? E tem um diário das suas emoções, né? Começa a pensar, puxa, como é que eu me senti? E se for o caso, escreve, tá? Tal coisa aconteceu, eu me senti desse jeito. Tal coisa aconteceu, eu me senti desse jeito. Eu me senti desse jeito e tal coisa aconteceu. E aí você vai começando a entender os seus padrões. E aí escrever, gente, É um é uma dica. auto-feedback, vamos pensar assim, né? É um auto-feedback. Tá? Assim, é anos de terapia você resolve com algumas páginas. Né? Pode ser no celular, pode ser no papel, pode ser em post-it, como quiser. Né? Mas faça esse exercício de fazer esse registro, ele é realmente muito, muito, muito libertador. E útil. Legal. Show de bola. A gente, então, como eu falei antes, deixa eu ver se o pessoal mandou mais alguma pergunta aqui, eu acho que não. A gente está encaminhando para o nosso encerramento, né? Limitação de 1 hora. Então, só resumir um pouco, né? Para quem chegou depois. Fica gravado durante 24 horas, então quem quiser assistir do começo, depois fica à vontade, né? Mas só resumindo um pouco do que a gente conversou. A gente falou muito da questão da ansiedade, desse momento que a gente vive. Agora a Sibeli acabou estabelecendo a questão dos gatilhos que podem nos ajudar a ter essa identificação para que talvez mais facilmente a gente consiga mudar os comportamentos. Então, para quem é vendedor de veículo, gerente de uma loja de veículos, os próprios gestores, né? Eu tenho falado com... isso é uma informação que tu não sabia ainda, Sibeli. Essa live a gente está fazendo toda quarta-feira, é a segunda que a gente está fazendo agora. Semana passada a gente fez também. Mas antes disso, a gente fez 10 dias consecutivos dentro de uma plataforma fechada, mais a nível de reunião. E a gente falou com centenas, dezenas de gestores, né? E está todo mundo muito preocupado, né? Então, não é só o vendedor tem que saber que o gerente está preocupado, o gerente tem que saber que o dono da empresa está preocupado, é uma coletividade, é uma tempestade que todo mundo está nela, né? Cada um com o seu barco, mas está todo mundo nessa tempestade, né? E usar de bastante empatia e transparência. Não é só aquela questão de ser o super vendedor, o super gerente, o super CEO, porque está todo mundo envolvido nisso. E eu percebo que as pessoas, elas, talvez quando tu é muito transparente ou muito sincero, num primeiro momento elas talvez até estranham um pouco, porque não é uma coisa tão comum, mas depois elas vão percebendo o quanto isso é valioso, né? E elas vão se agregando mais contigo. Então, eu estou muito agradecido por tu estares presente aqui com a gente, fazendo essa live. Eu acho que, assim, é um bate-papo, né? Eu sempre digo assim, ó, se tiver uma pessoa que aprendeu alguma coisa, já valeu. Eu aprendi muito contigo, acho que a gente teve troca. Se outras pessoas aprenderam, também vale muito a pena. Então, é uma hora que realmente vale muito, independente da quantidade de pessoas que estão conectadas, independente das pessoas que fazem perguntas e tudo mais, tá? Então, da parte da Audicus, a gente é extremamente grato pela tua participação. Pena que foi tão rápido, né? Eu sempre acho que essas lives são muito rápidas, tá? E passar a palavra para ti fazer as considerações finais antes da gente encerrar. E mais uma vez, dizer um muito obrigado. O tempo voa quando a gente se diverte, né? Eu agradeço imensamente essa oportunidade, né, de poder falar sobre isso. Eu sempre aprendo mais e faço novas conexões. Estou muito feliz aí com os recados que eu já recebi aqui. E eu digo, né, aí é um compromisso meu, não é? Eu já disse para várias pessoas assim, a gente não está vivendo uma época legal. Quer dizer, não posso dizer, não estamos vivendo uma época desafiadora, né? Deixa eu colocar o termo mais adequado. Você precisa de ajuda? Eu estou à disposição. Né? Então, assim, isso também ajuda a completar parte da minha missão de poder levar um pouco de coisa boa, né,
para quem puder escutar. E também fica aqui o convite. Se alguém precisar depois trocar uma ideia, tiver alguma pergunta ou quiser falar, me manda uma mensagem que eu respondo. Né? Adoro bater papo, como vocês já viram. Eles se encontram direto pelo Instagram da Rumo ou algum outro? Sim. Como é que... Pode mandar direto no Instagram da Rumo, que é Rumo DH, é Rumo Desenvolvimento Humano, tá? Que eu respondo. E assim, de realmente poder deixar essa questão da gente aproveitar as oportunidades. Estamos vivendo épocas diferentes, né? Talvez há um mês atrás a gente não teria feito essa conexão aqui, de estar todo mundo junto, reunido nesse momento, fazendo esse bate-papo, né, e plantando essas sementes. Então, assim, vamos aproveitar, porque sim, temos oportunidades, sim, é um momento desafiador, sim, a gente nunca viveu isso, e sim, vai passar. Né? E vai passar melhor, quanto melhor a gente estiver forte. Né? Por isso a gente tem que se cuidar não só fisicamente, mas também cuidar do nosso emocional, daqui, né? Do coração e do cérebro também. Né? E aí fica um desejo de que vocês possam ficar bem, né? Precisando, eu estou à disposição, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, né? E desejo que todo mundo possa achar caminhos produtivos e saudáveis. Né? E é isso. Maravilha, Sibeli. Mais uma vez, muito obrigado. Pedir para vocês que estão nos assistindo, caso ainda não sigam, né? Que entraram através do link, seguir o @ótimos_oficial. Toda quarta-feira, às 18 horas, a gente vai estar fazendo live com pessoas diferentes, trazendo assuntos diferentes, tá? Então, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Se cuidem nessa época, né? E vamos trabalhar um pouquinho mais nossa inteligência emocional, nosso autoconhecimento para dias melhores que certamente virão. Virão. Esse é um investimento que o retorno é garantido. Gente, tudo de bom. Um grande beijo, um abraço virtual para todos vocês e a gente se vê na quarta-feira que vem. Até mais. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.